Jovem cega enfrenta zombarias de pianista famoso e surpreende o mundo com sua música emocionante. Em uma cidade que respirava fama e talento, Clara, uma jovem cega, desafiava a lógica. Desde pequena, ela sentia o mundo de maneira única. Os sons eram suas cores e as emoções suas formas. Quando terminou de tocar sua primeira canção no piano, um murmúrio se espalhou pela sala. Como ela, com sua visão interna, conseguia triar melodias que faziam os corações baterem mais rápido, sua conexão com a música era visceral e ela se entregava a cada nota como se fosse um sopro de vida. Mas havia sombras! Leo, um pianista famoso e egocêntrico, sempre se movia em meio aos holofotes. Para ele, a grandeza era sinônimo de superioridade. O dia do concurso musical chegou e a tensão estava no ar. Clara entrou, sentindo o peso das olhares, a expectativa. Leo percebeu sua presença e sorriu de maneira condescendente. Ela não tem chance, murmurou para alguém ao seu lado. Seus olhos reluziam de arrogância. Quando chegou a vez de Clara se apresentar, o palco parecia uma fortaleza. E com o coração na garganta, ela começou a tocar. As notas dançavam no ar e o público foi tomado por uma onda de emoção. Mas, de repente, Leo interrompeu, rindo alto. Isso não é música, é um grito desesperado, disse com tom sibilante, provocando risadas nervosas. Clara congelou. A melodia fluiu de seus dedos, mas seu espírito se quebrou. Como alguém podia ser tão cruel? Após a humilhação, retraiu-se para um pequeno estúdio, um santuário de lembranças e melodias. Fechou os olhos e as lágrimas escorriam como acordes desafinados. Mas Clara não era apenas dor. Sua mente se acalmou e, em um momento de clareza, ela decidiu canalizar tudo aquilo em música. Usou seu piano para expressar o que sentia. As mãos tremiam, mas cada toque trazia à tona um turbilhão de emoções. Ela criou uma nova composição, intensa e envolvente, que ressoava com as frustrações de sua vida. Enquanto sua música se espalhava pelas redes sociais, Clara percebeu que sua cegueira não era uma desvantagem, mas uma habilidade. Sua visão interna não era limitada. Ela podia tocar as almas das pessoas e isso era simplesmente mágico. Ao mesmo tempo, Leo lutava com os ecos de sua própria arrogância. Sua carreira, que parecia sólida como pedra, começava a desmoronar. O que ele ignorava naquele momento era a força que Clara tinha. O que suas atitudes arrogantes poderiam esconder? Uma vulnerabilidade que ele nunca queria admitir. E assim, o destino os uniu novamente. Clara recebeu um convite para se apresentar em um grande evento, e Leo, com seu brilho ofuscante, também estaria lá. Um embate musical se aproximava, como um duelo épico, onde não estariam apenas em jogo suas carreiras, mas o verdadeiro significado da arte e do talento. O ar estava carregado de tensão e expectativa. Clara sentia que sua música poderia reconstruir não apenas seus próprios sonhos, mas também revelar a verdade para Leo. O que ela não sabia era que aquela apresentação poderia mudar não apenas suas vidas, mas o modo como poderiam enxergar arte e autenticidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O ar estava pesado, carregado de tensão, quando Clara subiu ao palco. Um silêncio profundo tomou conta do espaço. Ela podia sentir os olhares, as expectativas. Com seu jeito arrogante, parecia confiante ao lado. Clara respirou fundo. Isso era mais do que uma batalha de piano. Era a chance de mostrar sua verdadeira arte e seu verdadeiro eu. Mas enquanto começava a tocar, algo inesperado aconteceu. Um grito interrompeu a magia da música. Clara, você não deveria estar aqui. Era uma voz familiar, doce, mas cheia de dor. Clara parou. O pânico tomou conta de seu coração. Era sua mãe, que há meses não via, e ela estava na audiência. O rosto de Léo se contorceu em confusão e prazer. O que você está fazendo aqui? Clara perguntou, a voz trêmula. A sala estava em choque. Todos os olhos se voltaram para a mulher. Clara, você não pode, não deve se expor assim. Você não é o que pensa que é, sua mãe gritou, quase em prantos. As palavras cortaram como uma lâmina. Clara sentiu seu mundo desabar. O que ela queria dizer com aquilo? Todos estão aqui para me ouvir! Clara replicou, um nó na garganta. Ela não conseguia entender. Essa é minha chance! Mas a mãe apenas balançou a cabeça. Não, você não entende. Eu não queria que você soubesse. Eu estou doente. E sua música estava me machucando. As revelações pesavam no ar. Um murmúrio nervoso começou entre a audiência. Como assim? A música dela estava de alguma forma machucando. Clara ficou paralisada. Logo, não era só uma luta contra Léo. Era um duelo entre amor, dor e a verdade que sua mãe havia escondido durante todo esse tempo. A sala ficou em um silêncio absoluto. Todo mundo esperando pela resposta de Clara. E Léo, bem, ele se aproveitou do momento. Com um sorriso sarcástico, ele se aproximou. Viu só, Clara? Até sua mãe sabe que você não pode competir comigo. Você é. Mas foi interrompido quando Clara chamou sua atenção. Basta, Léo! Ela gritou, com uma força que não sabia que tinha. O público se calou, surpreso. Minha música não é sobre você. Nunca foi. É sobre o que eu sinto. E se isso machuca alguém, eu não posso evitar. A tensão no ar parecia elétrica. Clara sentiu seu coração acelerar. E entre lágrimas de raiva e confusão, decidiu. Não era apenas uma competição. Era a sua vida. Tomada pela necessidade de se expressar, Clara voltou para o piano. Com cada tecla, ela canalizou a luta interna, a dor de sua mãe e o desprezo de Léo. As notas ecoaram na sala, começando suaves e melancólicas, mas crescendo em intensidade. Mas quando a música começou a avançar, um súbito barulho ecoou. A luz do palco piscou e um estrondo se ouviu. Clara, em meio à sua composição, percebeu que algo estava muito errado. Olhando para a plateia, viu as pessoas se levantando em
pânico. Uma explosão vinda de trás do palco! E então tudo quebrou! As luzes se apagaram e o caos se instalou. Clara sentiu um frio na barriga. Com os gritos, parecia que a realidade tinha se despedaçado. Qualquer sentimento de vitória, qualquer reflexão sobre sua relação com Leo ou com sua mãe, de repente, parecia insignificante diante do que estava acontecendo ali. As sombras dançavam ao seu redor. E se aquela apresentação, o embate musical, não fosse o que realmente importava? O que um ataque repentino poderia significar para todos eles? Clara sabia que a música tinha salvado sua vida, mas agora seu futuro estava em jogo. Os responsáveis por isso? Ela não podia imaginar. Dentro de toda aquela confusão, questionava-se: o que vem depois? E em meio ao barulho, uma verdade pulsava. A vida estava prestes a mudar de maneiras que ninguém poderia prever. O caos tomou conta do teatro, gritos e empurrões, enquanto as pessoas corriam em desespero. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés, o som da explosão ainda ressoando em sua mente. A música que antes a conectava ao mundo agora era um eco distante, sufocado pelos gritos. Ela ficou paralisada, lutando contra a maré de emoções e o medo que a envolvia. Os holofotes piscavam, deixando tudo em sombras. O pânico era palpável. Clara ouviu o som de vidro quebrando e, em meio à confusão, sua mente se agarrava a um só pensamento: a segurança da mãe. Mas onde ela estava? O desespero dominava. Sentindo um aperto no coração, destinou-se a buscar sua mãe. Clara! A voz de Leo, com um tom de provocação, cortou o ar poluído de medo. Viu só? Isso se chama consequência. Você realmente achava que poderia se apresentar? Cala a boca, Leo! Clara gritou, mas sua voz estava perdida no mar de gritos e confusão. Tudo ao seu redor parecia desmoronar, mas ainda assim, uma pequena faísca de determinação surgiu. Ela não poderia se deixar vencer. Em meio ao caos, ela finalmente avistou sua mãe, à beira do palco, com os olhos arregalados de terror. Clara correu até ela, desviando de pessoas que empurravam e se empoleiravam. Mãe! Mãe! A voz dela tremia com a mistura de medo e alívio. Quando chegou perto, viu que a expressão da mãe era de desespero absoluto. Clara, eu não posso. A mãe sussurrou, olhando para o público, como se uma verdade aterrorizante estivesse prestes a ser revelada. Há algo que você precisa saber. Agora não, mãe. Temos que sair daqui. O coração de Clara batia tão forte que ela sentia como se fosse romper. As pessoas à sua volta eram sombras fugidias e o caos só aumentava. Mas a mãe se inclinou mais perto, seus olhos brilhando com lágrimas. Não é só isso. Então, uma explosão mais forte reverberou, arrastando o teto. Clara cochichou para a mãe. O que é que você quer dizer? Seu olhar estava fixo na mãe, mas uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Inchou o ar. Clara, a verdade é que eu não sou sua mãe. Aquela frase caiu como uma bomba. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dela. O que sua mãe estava dizendo? Ela mal podia ouvir a si mesma em meio ao grito e correria. Foi então que Leo apareceu de repente. Ele se aproximou com um sorriso que parecia enigmático. Viu isso, Clara? Até sua mãe teve que confessar. Você realmente não pertence àquele palco. Esse é o meu lugar. Mas suas provocações desvaneceram-se com o olhar instantaneamente devastado de Clara. Como assim você não é minha mãe?
Clara perguntou, quase em um sussurro, enquanto a adrenalina coçava pelas veias. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo de uma forma que não fazia sentido. A pressão no peito aumentava e Clara sentiu que o mundo estava prestes a desmoronar. Você deve ouvir. Eu não quero que você passe pelo mesmo que eu. É uma maldição. A mãe continuou, com um olhar aterrorizado. Sua música é a única coisa que pode desfazer isso. Mas você não entende. Você não pode deixar que eles vejam. A pressão em seu coração era forte. Clara olhou para a plateia, onde os rostos se tornavam borrões de medo. O que sua mãe sabia que ela não sabia? A palavra maldição ecoava em sua mente como um sino. E Léo, ali, audacioso, mostrando seu orgulho egocêntrico, não fazia ideia da tempestade emocional que estava prestes a se abater sobre todos eles. Clara olhou de volta para a mãe. Desvendar o quê, mãe? O que está acontecendo? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, outra explosão sacudiu o prédio, fazendo com que o teto começasse a ceder. Clara agarrou a mão da mãe e seus olhos se encontraram novamente, cheios de perguntas. A sala estava em pânico total, mas algo dentro dela a fazia querer saber a verdade, mesmo que isso significasse encarar tudo de frente. O que vem depois? Ela pensou, enquanto a escuridão a consumia, e o futuro se tornava tão incerto quanto a própria música. O som da explosão ainda reverberava no ar, e Clara sentia o coração acelerar em um misto de pânico e confusão. O que sua mãe acabara de revelar parecia um pesadelo. Como assim? Você não é minha mãe? O desespero enchia seus olhos, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. Clara! A voz da mulher soava baixa, quase sufocada pelo ruído e pela correria. Você precisa entender. A música que você toca é a chave. Você não pode deixar que te vejam se não estiver preparada. A sala estava em alvoroço, mas para Clara tudo parecia se desvanecer. As palavras da mulher ecoavam na sua mente, carregadas de um peso insuportável. Léo, com um sorriso sarcástico, insistia em sua presença, mas a raiva que antes sentia era agora substituída por uma confusão profunda. Clara, você não pertence aqui. Sua mãe não está nem perto de ser quem você pensa. Ele se adiantou, a voz levantando-se acima do tumulto. Clara sentiu a frustração crescer, mas a verdade que acabara de ouvir a mantinha paralisada. Basta, Léo, ela gritou, mas a determinação em sua voz soava mais fraca do que gostaria. Com um movimento abrupto, tentou puxar a mãe para longe do palco. Mas em vez disso, a mulher hesitou. Não, Clara, não podemos ir agora. Você precisa tocar. Mas por quê? Clara sentia que o chão se movia sob seus pés. A música que antes a inspirava agora parecia uma armadilha montada para a própria destruição. O que acontece se eu tocar? O que isso significa? Nesse momento, uma segunda explosão ocorreu, mais perto. Um barulho ensurdecedor que fez o teto se rachar. Clara viu pedaços de gesso caírem ao redor e a multidão gritar ainda mais. O pânico se espalhando como um fogo incontrolável. O caos se intensificou e por um instante tudo parecia se contorcer em uma espécie de dança macabra. Clara, ouça! A voz de sua mãe cortou a confusão, mas havia um tom de urgência nesse chamado. Eu sou a sua guardiã, mas a verdade é mais complexa do que você imagina. Você é especial. Você não é apenas uma pianista. Sua música pode causar mudanças, consequências que você não entende. Uma onda de adrenalina subiu por Clara. Consequências? O que você quer dizer com isso? Para quem você está falando? O ambiente ao redor parecia um borrão.
E todos os rostos eram estranhos agora. Sombras que miravam com desconfiança e medo. Sua respiração tornou-se descompassada. E então, como se o universo estivesse prestes a se revelar, um terceiro estrondo veio de trás do palco. Clara viu uma fumaça preta e espessa se espalhando como um manto, envolvendo tudo em sua volta. E no epicentro da fumaça, uma luz pulsante emergiu. Clara estreitou os olhos, tentando entender, e uma forma coberta pela fumaça começou a se desenhar. O que era aquilo? Assim que a fumaça se dissipou, um homem alto apareceu, com ar familiar, embora suas feições fossem indistintas por conta da penumbra. A multidão recuou, a tensão na sala atingindo níveis insuportáveis. Não pode ser, Clara sussurrou, a verdade a atingindo como um soco no estômago. Você é ele! O que está acontecendo? Léo gritou, mas sua voz soava distante. O homem olhou diretamente para Clara e seu coração disparou. Sou eu, Clara. A voz era profunda, reverberando em seus ouvidos. Seu verdadeiro pai. As palavras o arremessaram a um abismo. De confusão, um turbilhão de emoções, dúvidas e ressentimentos a invadiram. O que isso significava para tudo o que ela conhecia. E o que mais estava escondido no fundo dessa história? O tecer da verdade estava prestes a ser revelado, mas a sala estava prestes a desmoronar, e Clara, presa entre o passado e o presente, sentiu que sua vida mudaria para sempre. Que caminhos teria que trilhar agora? A música poderia realmente salvá-la ou condená-la? O homem alto à sua frente, com um olhar profundo, parecia um fantasma ressurgido de uma vida que Clara nunca conheceu. Sou eu, Clara, seu verdadeiro pai. Essas palavras explodiram no ar como uma bomba e a sala congelou. Gritos da multidão se apagaram momentaneamente e tudo que Clara podia ouvir era o seu próprio coração batendo freneticamente no peito. O quê? A voz dela saiu quase como um eco, uma pergunta sem resposta. Sua mente girava. Você não pode ser. A confusão estava estampada em seu rosto. O homem sorriu tristemente, como se soubesse da tempestade de sensações que estava prestes a se desencadear. Eu não sou o que você pensa. Sua mãe? Ela fez o melhor que pôde. Mas a verdade é mais complicada. Você é especial, Clara. Sua música é um dom e uma maldição. Nesse instante, outro estrondo veio de trás do palco e os refletores falharam, deixando tudo em trevas. Clara sentiu o chão tremer mais uma vez. Todo o seu ser gritava para agir, mas parada diante do homem. Seu pai? Algo dentro dela começava a desmoronar. As pessoas começaram a gritar novamente, e a inquietação aumentava. Ela olhou para sua mãe, que estava em uma posição de choque, a boca ligeiramente aberta, como se quisesse contestar palavras. Léo, a figura arrogante que ela conhecera, estava agora a poucos passos, totalmente envolvido pela confusão. Isso é loucura! Você está dizendo que essa audição, todo esse caos, é resultado de uma maldição? O que você quer dizer com isso? A indignação tomou conta de Clara, mas o medo também crescendo. Tudo. Aquele peso, aqueles olhares, aqueles julgamentos, desmoronando ao som de novos ecos. Clara! A mãe começou, mas a voz fraquejou enquanto o tumulto envolvia a sala. A música pode abrir portas
ou fechá-las, e você precisa entender que existem forças aqui. A mãe falava rápido, e os olhares penetrantes da audiência pareciam dilacerar qualquer confiança que Clara tivesse. E foi nesse momento que uma luz ofuscante irrompeu do fundo do palco. Uma figura encapuzada começou a emergir da fumaça, como um demônio que havia sido libertado. O público, alucinado de medo, se dividiu e a gente se empurrava, tentando encontrar uma saída. Clara não acreditava no que via. Era uma representação do seu próprio medo, e ela não sabia se gritar ou correr. Você não deveria estar aqui. A voz encapuzada fazia ecoar uma verdade que Clara não podia ignorar, e a sala inteira estava em pânico. Leo, agora em um canto, estava tão aturdido quanto todos os outros. Mas as palavras da figura encapuzada chamaram a atenção de Clara. Sua música, Clara, é o que mantém esses segredos escondidos. Você precisa escolher o que quer, e isso vai além de um simples concurso. Com essas palavras, a verdade começou a pesar. A relação dela com a música, com a mãe e agora com esse homem que se dizia seu pai, estava prestes a mudar completamente. Clara sentiu que tudo o que conhecia estava escorregando por entre seus dedos. Uma escolha? O que havia em jogo? Quem é você? Clara perguntou. Mesma pergunta que ecoava dentro dela desde o início. As luzes piscavam e tudo parecia um grande pesadelo. O terror da situação estava disparando adrenalina em suas veias. A figura encapuzada respondeu. A resposta que você busca está na sua música, Clara. Se você não encarar a verdade, eu não posso garantir a segurança de ninguém aqui. E, com isso, a sala pareceu duvidar. Gritos tornaram-se murmúrios. Expressões mudaram de ódio para medo. Leo observava tudo com um sorriso esmaecido. Aterrorizado. O que estava em jogo? O que mais Clara não sabia? Era uma luta por liberdade, por sobrevivência. E as consequências disso pareciam ser devastadoras. Clara olhou para sua mãe, que agora parecia perdida. Por favor, me diga a verdade. As palavras dela eram uma súplica. O futuro desenhava possibilidades assustadoras, e ela percebeu que a música, que sempre foi a sua salvação, poderia também ser sua destruição. O caminho estava diante dela, mas em qual direção seguir? A sala estava prestes a desmoronar, os ecos da verdade esperando para serem revelados. E Clara sentiu que algo dentro dela estava mudando para sempre. O homem à sua frente, que se apresentava como seu pai, parecia mais uma figura de pesadelo do que um salvador. Clara, você precisa entender. Suas palavras soavam como um eco distante. Mas a sala, lotada de gente apavorada, tornou-se um eco de seus próprios medos. O pânico tomava conta da multidão e Clara estava paralisada, presa entre a realidade e o surreal. Por que você está aqui agora? O que você quer dizer com maldição? A voz da mãe dela tremia, e o olhar aflito era um retrato de desespero. Se você não tocar, não pode remover a maldição. É a única maneira. E antes que ela pudesse processar, o homem de capuz fez um gesto, como se uma força invisível estivesse prestes a invadir o espaço. Clara sentiu uma vibração no ar, como se o próprio chão estivesse se preparando para uma reviravolta. Basta! Clara gritou, sua voz estourando no caos, mas a raiva e o medo fundiam-se em um só. As luzes do palco começaram a piscar freneticamente, enquanto a fumaça se adensava em volta deles. O urro de medo da audiência ressoava em seus ouvidos.
Mas algo dentro dela a chamava. A música! Era hora de tocar. Clara, não! A mãe gritou. Mas Clara se afastou, caminhando em direção ao piano. Cada passo era uma luta contra o peso de segredos que mal conhecia. Mas o que aconteceu em seguida foi para além de qualquer expectativa. Assim que Clara sentou-se no piano e as mãos tocaram as teclas, a sala se silenciou. As notas flutuaram no ar. Mas então a parede do fundo da sala foi arrombada com um estrondo ensurdecedor. Um grupo de homens vestidos de preto irrompeu entre as sombras, com expressões de pura determinação e um brilho nas armas que empunhavam. É hora de encerrar isso! Um dos homens gritou, e os gritos de pânico se transformaram em um caos ainda maior. As pessoas corriam em pânico, e a figura encapuzada se virou, parecendo perder a confiança. Não era para ser assim! Ele grunhiu. Clara, paralisada, viu uma cena digna de filme de ação. Léo, que estava em um canto, não era mais o arrogante, mas agora o homem em pânico. Seu rosto pálido. O que você fez, Clara? Ele sussurrou, enquanto se escondia atrás de uma coluna. A sala parecia desmoronar, mas o som do piano persistia. Clara, sem pensar, intensificou a melodia, como se cada nota tivesse o poder de mudar o destino, de conquistar a maldição que pairava sobre ela. Mas as sombras se aproximavam, cerrando o cerco. Isso não faz parte do plano! O homem encapuzado gritou, mas a voz estava coberta pelo tumulto. De repente, alguém gritou, parem! Esperem! Era sua mãe. Vocês não compreendem a maldição. É sobre Clara. Se não agirem com cuidado, perderemos tudo. A sala parou novamente, e um silêncio denso caiu, enquanto todos olhavam para ela. Você sabia disso tudo? Clara disparou, seu coração acelerando enquanto as palavras saíam de sua boca. Eu tinha que te proteger. A mãe respondeu suplicante, mas a verdade agora estava à vista, e cada olhar, cada gesto, cada nota tocada parecia uma peça do quebra-cabeça, desgastado pela dor e pelo segredo. E tudo que Clara queria entender, tudo que parecia tão distante, estava agora prestes a desmoronar em seu rosto. O que acontece agora? O que eu realmente sou? Mas no momento em que a última pergunta saiu, uma luz ofuscante iluminou a sala, e a partir dela, uma figura materializou-se. Clara mal podia acreditar no que via. Era uma mulher incrivelmente parecida com ela. A expressão intensa, mas a presença era assustadora. Sou você, Clara, e você nunca esteve sozinha. A revelação foi a facada final. O que mais estava escondido? A música começou a ecoar, mas agora era de dor e revelação. O futuro estava em jogo, e Clara sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. A mulher diante de Clara, que se revelara como sua verdadeira mãe, continuava a olhar fixamente. As palavras, sou você, ecoavam na cabeça dela. E a sala estava envolta em um silêncio distante, como se todo mundo estivesse suspendido em uma única respiração. Não pode ser. Clara sussurrou, sentindo uma onda de choque varrer seu corpo. O que isso significava? Então, você não é. Mas as perguntas a sufocavam enquanto a figura encapuzada não tirava os olhos dela. Exatamente. A mulher tinha um semblante sereno, mas algo em seus olhos fazia Clara hesitar. Era uma mistura de dor e compaixão. Mas há mais, muito mais. A música está ligada à verdade que você busca.
Clara olhou para a plateia, para os rostos confusos, para Léo, que parecia perdido entre o medo e a incredulidade. Uma sensação inquietante a invadia. A música é uma maldição e uma bênção, Clara. Ela pode abrir portais ou selar destinos. Mas quando Clara estava prestes a questionar novamente, espaço atrás da figura encapuzada se iluminou com uma luz intensa e ofuscante. Clara deu um passo para trás, seu coração acelerado. O que estava acontecendo? Um som ensurdecedor a interrompeu. Era um trovão? Não, era o chão tepidando. E então, uma rachadura na parede se abriu. Clara ficou petrificada. Seus olhos se arregalaram. Uma força sobrenatural parecia estar sendo liberada. A sala começou a tremular com o impacto. Os espectadores, que já estavam em pânico, gritaram. E todos os olhos se voltaram para a rachadura que agora se expandia. Engolindo a luz, Clara sentiu uma brisa gelada cortando o ar, e os sussurros apressados da audiência tornaram-se um turbilhão. Clara, não! Você tem que tocar! A mãe dela gritou, pela primeira vez com um tom de urgência. A música é a única coisa que pode nos salvar. Clara sentiu o peso das expectativas sobre seus ombros. Mas, lentamente, a figura encapuzada levantou uma mão e o silêncio voltou a reinar. Você não entende, Clara. Ela não é sua mãe. As palavras reverberaram como um trovão e um choque percorreu toda a sala. O olhar da mãe de Clara foi de absoluto desespero a uma expressão de aceitação. Você está mentindo! Clara gritou, suas mãos tremendo. Isso não pode ser verdade! A verdade não é o que parece, minha querida. O que te contaram sobre você e seu passado é uma ilusão. A luz brilhante começou a pulsar forte atrás do homem misterioso. As sombras dançavam nas paredes. Ele se virou, ignorando a confusão da plateia. E então, como se tivesse sido puxada, uma cápsula de energia azul piscante se materializou, revelando imagens distorcidas do passado de Clara. Fotos de uma infância de dor e solidão. Muitos momentos suprimidos, marcados por um trauma que ela nunca conhecera. Ela não é sua mãe, a figura continuou. Porque sua verdadeira mãe não é quem você pensa. E eu sou seu verdadeiro pai. Clara sentiu, como se o chão se abrisse sob seus pés. A revelação era demasiado pesada. A dor dela estava se transformando em dúvida. Tudo que você me contou, tudo o que eu conheci, a voz dela falhava. Cada palavra que saía de seus lábios parecia desmoronar uma parte da sua vida. O que o passado esconde não são apenas verdades dolorosas, mas um poder muito maior, Clara. A música pode libertá-la ou aprisioná-la para sempre. Mas você precisa decidir se está pronta para assumir essa responsabilidade. As palavras dele flutuaram no ar pesado da sala. Clara olhou para sua mãe, que agora estava com lágrimas nos olhos, mas seu olhar era de uma força silenciosa. Se você não tocar agora, o que vem a seguir? Os sussurros da audiência se tornaram gritos de desespero. O som de tambores ressoava à distância, como se a própria terra estivesse além da conta até ela. Clara bateu os olhos na figura do pai, depois na mãe.
O vazio se instalou dentro dela, e então, sem pensar, ela caminhou em direção ao piano novamente. E ao tocar a primeira nota, a sala explodiu numa energia que uniu passado e presente. Mas a luz que emanou do piano era insuportável. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma onda de força descomunal se rompesse a partir do centro da sala. Todas as certezas estavam prestes a ser desfeitas, como um mistério que estava prestes a revelar verdades que nem mesmo Clara estava pronta para enfrentar. O pânico tomou conta do espaço e Clara percebeu que tudo o que conhecia estava prestes a mudar. E que a escolha que ela faria nesta hora daria consequências que abalarão o próprio fundamento de sua vida. Clara sentou-se ao piano, as mãos tremendo enquanto seu coração batia com força. Ouviu a voz da figura encapuzada reverberar, mas as palavras pareciam distante, como um eco em um túnel escuro. O peso das revelações a cercava como uma tempestade prestes a desabar. Ela fechou os olhos, respirou fundo e tocou a primeira tecla. A música flutuou no ar, iluminando a sala com uma energia palpável. Mas, à medida que tocava, sentiu a corrente elétrica da sala mudar. As notas suaves transformaram-se em um crescendo intenso. E algo dentro dela começou a se agitar. A luz misteriosa atrás da figura encapuzada estava se intensificando, se torcendo em padrões frenéticos e sobrenaturais. Foi quando um grito estrondoso irrompeu do público. "Cuidado!" Alguém berrou. Clara imediatamente parou de tocar, e todos os olhos se moveram para a rachadura que se expandia na parede ao fundo. Como um veneno se espalhando, o chão tremeu, e a estrutura parecia prestes a desmoronar. Em meio ao caos, uma sombra emergiu da fenda. Clara teve dificuldade para acreditar no que seus olhos viam. Era uma mulher com cabelos desgrenhados e um olhar que refletia pura fúria. "Deixem-me entrar!" ela gritou, sua voz ecoando com uma intensidade sobrenatural. "Clara!" A sala ficou em silêncio. Um arrepio percorreu a espinha de todos os presentes. Aquela mulher! Clara sentiu um pânico familiar se agitar dentro dela. E então, como se uma verdade viesse à tona, reconheceu aquele rosto. "Mãe?" A palavra escapuliu, encharcada de confusão e dor. Não a sua mãe, mas a mulher que havia desaparecido, a figura que povoava seus pesadelos. "Você precisa saber a verdade, Clara," a nova figura disse, mas a urgência em sua voz estava cheia de desespero. "A música não é o que você pensa. Você não pode confiar neles." Sua mão apontou para o homem encapuzado e, na mesma fração de segundo, outro grito ecoou enquanto as paredes tremiam novamente. E mais destroços se ouviam sobre a plateia. Os rostos ao redor de Clara se transformaram em máscaras de horror. Leo estava com os olhos arregalados, a boca aberta em incredulidade. Os murmúrios cresciam como um redemoinho de ansiedade. "O que está acontecendo?" alguém perguntou nervosamente. Ela olhou para sua mãe e para a mulher desconhecida. A tempestade de emoções a assolando. As peças do quebra-cabeça estavam mudando. "Você não deveria ter voltado." A mulher gritou para a figura encapuzada, o tom de sua voz cortando a sala como uma lâmina. "Mas eu precisava! Clara é a chave!" O homem falou, sua voz agora falhando, como se sua autoridade estivesse desmoronando. "Não,
Não, Clara não pode ser utilizada como uma arma em suas mãos. A mulher se lançou à frente e Clara sentiu seu corpo inteiro congelar. A conexão que sentia com aquela mulher, que se dizia sua mãe, era empunhada de uma intensidade tão profunda que a fazia sentir-se traída e confusa ao mesmo tempo. Mas o que está acontecendo de verdade? Clara gritou. As perguntas fervilhavam em sua mente. Todos os anos de segredos destroçados sobre a mesa. Quem é você? O que tudo isso significa? Você é especial, Clara. A mulher desconhecida quase gritou. A música que você toca é a mesma que destroçou nossas vidas. Você tem um dom, mas também uma maldição. A verdade desmoronava sobre Clara como os destroços do teto. A ideia de que sua música pudesse ser uma maldição a fez vacilar. O que você fez? Clara perguntou, seu olhar voltando-se para a plateia que estava em pânico. O chão à sua volta parecia realçar a gravidade da situação, imerso em energia e medo. Você deve tocar, Clara. A única forma de quebrar o ciclo é confrontar a verdade que se esconde em você. Sua mãe, a verdadeira mãe dela, disse. Mas havia um tom de desespero em sua voz. Uma pressão que ela nunca tinha escutado antes. Não! O homem encapuzado gritou. Mas era tarde demais. Clara, tomada pela raiva e confusão, sentiu a música crescer dentro dela como uma onda monstruosa. Era hora de se libertar. Com um golpe poderoso, ela tocou as teclas mais uma vez. As notas ecoaram, reverberando no espaço como um grito primal. Mas com isso, um imenso clarão de luz explodiu do piano e a sala inteira foi engolida. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A música não era apenas uma canção. Era sua essência, uma força que havia sido reprimida, liberando-se em um fluxo caótico de energia. E então tudo ao redor desmoronou em um turbilhão de luz e sombras. Clara não sabia quem sobreviveria a isso. Não sabia que chegara ao limite. As verdades sombrias estavam prestes a ser reveladas. E o que era real começava a se fragmentar. No final, quando a luz se dissipou, Clara se viu em um lugar desconhecido, sem saber como fugir. Tudo o que pensou conhecer se desfez, e uma única pergunta ecoou em sua mente. O que realmente aconteceu? Clara se viu envolta em uma luz ofuscante, quase como se o mundo estivesse se desintegrando ao seu redor. O som estava distorcido, como se houvesse um eco apenas dela e da verdade que tentava se revelar. A mulher à sua frente dizia ser sua verdadeira mãe, e tudo parecia tão confuso, tão distante. Mas, ao mesmo tempo, era também aterradoramente próximo. Ela sentiu a adrenalina percorrer seu corpo, seu coração pulsando com fúria e desespero. Subitamente, uma sombra se moveu em meio à luz. Clara viu a figura encapuzada se virar, seu rosto se revelando por um instante, e ela reconheceu os traços. Eram iguais aos dela, resultados de uma vida marcada por histórias não contadas. Mas o que mais a deixou paralisada foi o olhar. O homem não estava ali apenas como espectador. Havia algo mais, algo maligno. Você nunca deveria ter voltado, Clara. Ele gritou, sua voz explodindo como um trovão. Você vai se arrepender de ter despertado isso. Um brilho intenso emanou da fissura no palco, como uma porta se abrindo para outra dimensão.
E a primeira coisa que Clara pensou foi no que isso significava para ela. Mas antes que pudesse raciocinar, a mulher à sua frente estendeu a mão, e um jato de energia irrompeu entre elas. Clara foi arremessada para trás, e tudo ao seu redor se distorceu. Acho que naquele momento a sala se dividiu. As luzes explodiram em uma dança frenética, e os gritos da plateia se tornaram um rugido ensurdecedor. Léo estava em um canto, seus olhos arregalados de choque, enquanto todo aquele caos se desenrolava. O homem encapuzado se aproximou da fissura, como se estivesse sendo chamado, e em um movimento rápido e quase frenético, ele desapareceu na luz. E então, tudo se aquietou. A luz começou a se dissipar lentamente, e Clara se levantou, a mente confusa, o corpo tremendo. Mas o que se desdobrou diante dela era absolutamente inimaginável. Em meio aos escombros do palco e o odor de fumaça, a figura da mulher se revelou. Não era apenas sua mãe. Era ela mesma, uma versão mais velha e magoada, com os olhos transbordando uma sabedoria profunda. Você precisa entender, Clara, a mulher disse. Sua voz tão familiar. Eu sou a mesma, mas não sou. A música não é um dom. É a nossa encarceramento. Você precisa decidir: seguir essa verdade ou ser engolida pela escuridão. Aquelas palavras atingiram Clara como uma descarga elétrica. O que você está dizendo? É tudo um plano. O homem, ele é quem? A confusão começava a se transformar em desespero. Ele é a chave e a prisão. O seu passado e seu futuro. Você é o que ele sempre quis, Clara. A mulher avançou, a luz envolvendo-as como um manto. Precisamos confrontar o que realmente somos antes que seja tarde demais. Antes que Clara pudesse processar a revelação, uma onda de energia irrompeu da fissura, atingindo a plateia e fazendo todos os espectadores voarem para trás, como folhas ao vento. E no caos, Léo gritou em desespero: "Clara, o que você fez?" A sala explodiu em pânico. Clara olhou para a figura à sua frente e naquele instante soube que nada seria como antes. A música ecoou de forma diferente agora, poderosa e opressiva, como um grito antigo que clamava por liberdade. A mulher desapareceu em meio à luz pulsante, deixando Clara sozinha com uma única certeza. Sua vida, suas relações, tudo estava prestes a mudar para sempre. E a questão agora era: o que isso significava para o futuro? O que realmente estava escondido atrás de cada nota, cada segredo que a cercava? A sala retornou à obscuridade e Clara, como o coração acelerado, sentiu que estava prestes a se mergulhar em um abismo de verdades jamais imaginadas. Clara estava sozinha, envolta naquele brilho intenso. Como se o mundo estivesse se desfazendo ao seu redor. As sombras tremulavam, enquanto a figura que dizia ser sua verdadeira mãe se aproximava. Um nó se formou em sua garganta. Tudo o que acreditava parecia prestes a ser quebrado. "Você é mais forte do que imagina", a mulher disse, e Clara sentiu uma onda de esperança. Mas as palavras estavam cheias de dor. "A música é a chave, Clara. Precisa tocar. Precisa libertar-se." Um rugido de energia nascia da fissura, pulsando como um relâmpago. Clara hesitou, mas algo dentro dela impulsionou. E se eu não conseguir? E se a música apenas destruir mais? E pânico a consumia.
mas também havia uma nova. Determinação! Uma verdade que começava a se desenhar. E então, ela se lembrou dos momentos que vivera, da luz que a música sempre trouxera, mesmo nas noites mais escuras. Os olhos da mulher refletiam um amor profundo e Clara entendeu. Se não eu, quem mais? Ela se dirigiu pro piano, sentiu o toque gelado das teclas contra seus dedos tremulantes. Com uma inspiração profunda, iniciou uma melodia suave, quase hesitante. Mas logo as notas se tornaram mais audaciosas, elos da sua alma se ligando à música. Era um grito de libertação, um abraço de cura. A sala tremeu. A fissura atrás dela começou a se fechar, a luz da verdade preenchendo o espaço. As pessoas ao redor gritavam, correndo, surpresa, mas a conexão de Clara com a música a fazia sentir-se invencível. Cada nota se tornava uma pinça que arrancava o passado, a dor, a dúvida. E quando finalmente atingiu o clímax da sua composição, as luzes da sala explodiram em um espetáculo de cores e som. O homem encapuzado gritou, mas sua voz se misturou ao poder da música. E com isso, Clara sentiu-se livre. As sombras que cercavam a sala começaram a se dissipar, revelando rostos conhecidos. Léo, sua mãe, a mulher e até mesmo sua avó, em um canto, observando enquanto tudo mudava. O eco da melodia ressoava e enquanto o brilho aumentava, Clara percebeu que a verdade do passado não poderia mais prendê-la. As memórias de dor se transformaram em lições de força e amor. Ela soltou uma última nota ressoante e a explosão de luz a envolveu. Então, silêncio. Clara se viu em um novo espaço, cercada por um campo de luz. Não era mais o teatro, mas um panorama radiante que pulsava em harmonia com seu coração. Os rostos de sua família agora estavam com ela. Não mais sombras, mas uma presença calorosa e amorosa. Você conseguiu, Clara! Você realmente conseguiu! A mulher sorriu. A dor e a confusão desapareceram. Todos os medos foram tratados pela música. E mais uma vez, Clara percebeu que a música não era só um meio de expressão. Era o reflexo do que todos realmente eram. Um laço que poderia unir, curar e libertar. Este é o nosso novo começo, disse sua verdadeira mãe. E Clara sabia que estava pronta para tudo. O futuro? O futuro era incerto, mas agora ela tinha suas raízes. E imediatamente uma certeza se formou dentro dela. A música guiaria, seja aonde fosse. Antes de tudo se apagar, ela girou e viu Léo. Ele estava apenas o espectro da arrogância que conhecera. E no momento em que seus olhares se cruzaram, Clara decidiu que, no fundo, todos mereciam redenção. Era hora de seguir em frente. Agora, a luz se obscureceu e o eco da música começou a se apagar. Mas o que ficou era um sussurro de esperança. E você, que acompanhou essa jornada, não pode perder o que vem a seguir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, pois apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.